lá? Vocês viram alguém reclamando? Então, hoje, dia 19/4, nós vamos dar início à primeira aula de segunda VA. Rápido, né? Nem finalizou a primeira, a gente já está iniciando a segunda, e aí vai. Essa parte da segunda VA, ela é tão rápida que vocês vão ver, daqui uns dias já é prova de novo, vocês já estão entrando de férias. Nós vamos, hoje, continuar na matéria antes dos métodos contraceptivos, porque até então a gente viu como formou o óvulo, como formou o espermatozoide, e agora a gente vai falar como formou, né, como vai formar o zigoto. Mas lembra que as pessoas utilizam métodos contraceptivos que não deixam com que o zigoto seja formado. Mas vamos dizer que essa pessoa não tomou, ela não toma e não usa nenhum método contraceptivo. Então, hoje vai ocorrer a fecundação. Para isso, eu tentei fazer da seguinte forma. Como hoje a gente ainda tem aluno que... Hoje a gente ainda tem alunos, né, que estão fazendo prova, eu vou tentar não entrar na parte de embriologia de fecundação direto. Eu vou buscar um anexo embrionário, a gente vai falar de placenta, de bolsa amniótica, a gente vai falar de gêmeos hoje, porque é uma matéria que ela é um complemento, e aí na aula que vem, após a vista de prova, a gente inicia em si a matéria propriamente dita. Gente, é só mandar o link para a dona Carmilda aqui, que ela não está conseguindo. Só um instantinho, tá? Só um segundo. Pronto. Então, vamos lá. Oxi. Vocês estão vendo minha tela? Alguém abre o áudio e me conta? Eu sim. Sim? Ok. Então, vamos lá. Dona Carmilda chegou. Podemos dar continuidade. Para se ter a junção do espermatozoide e do óvulo, vamos relembrar na aula passada. Se tem um espermatozoide... Não, saiu mesmo. Se tem um espermatozoide, que ele é 23 cromossomos, e a gente vai ter aí um óvulo, que são 23 cromossomos, após aí a ovogênese, nós vamos ter uma ação hormonal que vai ajudar com que o óvulo saia, né, do ovário e junte ali próximo na tuba uterina com o espermatozoide. E aí vai ocorrer a fecundação. A partir do momento que ocorreu a fecundação, deixa eu colocar aqui a fotinha. A partir do momento em que o espermatozoide vai vir e vai encontrar o óvulo, o ovócito 2, ali daquela parte da tuba uterina, nós vamos verificar o quão importante é você entender que existem tipos de ovos. Como assim, professora? Tem óvulos diferentes, tanto para animais, que tem a galera da veterinária aqui, e tem óvulos diferentes, tanto quanto para pessoas. A partir de agora, em todas as nossas aulas, eu vou diferenciar humano e a parte veterinária, porque até então aqui era igual. Até o momento que a gente estava aqui, de fecundação, de contracepção, de alguns fatores eram iguais. Agora, da fecundação para frente, né, de gêmeos,
de quantidade de filhote, por exemplo, aí sempre eu vou estar levando a histologia, a embriologia comparada para vocês, ok? Nesse ponto aqui, a gente vai estar falando a partir de agora de veterinária e humano. Por quê? Porque é onde separa. Então, a partir de agora, vocês vão ver que tem óvulos diferentes para animais, gêmeos, né? Por exemplo, por que que tal filhotinho vão ter aquela fêmea vai ter 12 filhotes, e por que que o ser humano, normalmente, ele tem em torno de 2, 3, naturalmente, né? Então, nós vamos estar vendo isso a partir de agora, as duas áreas separadas. E aí, a galera da veterinária, eles têm uma matéria diferente, que é a histologia de órgãos, que é só de veterinária, então não entra a parte humana, né? A partir do semestre que vem. Aí separa mais um pouco ainda. Quando a gente for falar, então, agora, de fecundação, eu tenho que ter uma noção que existem tipos de fecundação e eu tenho que ter tipos, né, de formas de ovos. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção nesses slides, ok? E a partir da aula que vem, todas as aulas vão ter a parte prática em vídeo. Então, para quem não tem um microfone, para quem não consegue escutar, tá? Eu vou passar alguns vídeos para vocês durante as aulas, que são vídeos que vão mostrar tudo que eu estou falando na prática, ok? Então, assim, agora ela vai ficar bem interessante. A gente vai falar lá, porque o bebê com uma semana começa a adquirir tal coisa. Aí o vídeo vem e vai te mostrar como que foi a formação daquilo. Agora sim, a gente vai falar do bebezinho dentro do útero da mãe até o momento do parto, certo? Então, hoje, eu puxei essa matéria, que ela é um pouco mais para o final, para que a gente não, para que quem esteja fazendo a prova não perca a aula de hoje, certo? Então, nós vamos ter aqui alguns tipos de segmentações. O que, que é isso? Quando o óvulo se junta com o espermatozoide, a gente vai ter aí uma formação de um ovo. Esse ovo, a gente chama ele de zigoto no ser humano, né? No humano, a gente vai estar chamando de zigoto. Então, essa segmentação aqui, que a gente fala, é a forma com que o ovo vai dividir. Então, entrou óvulo com espermatozoide, os dois começam a divisão. Divide em 2, que divide em 4, que divide em 8, que divide em 36, que vai dividindo, para começar a formar as estruturas daquela criança. E aí existem tipos de segmentação. Então, segmentação, gente, é a divisão, tá bom? Toda vez que vocês escutarem esse nome aqui, segmentação, você vai lembrar o nome de divisão. É a divisão do ovinho. Então, se você tem lá um ovo bem formadinho, separado, ele vai dividir em 2, dividir em 4, que divide mais, até formar as estruturas. Esses tipos de segmentação ou clivagem, clivagem é a mesma coisa, anotem essas duas palavras aí, segmentação ou clivagem. Anota essas palavras e coloca aí o significado, que é divisão. Divisão de células de ovos, né? De tamanho igual ou diferente. Segmentação ou clivagem, professora? Clivagem, C-L-I. Clivagem. Clivagem, isso. Segmentação ou clivagem. Anota aí. Aí vocês vão falar que é a divisão igual ou diferente dos ovos. Ovo, que é a célula criada, né? Anotaram? É divisão igual ou diferente dos ovos? Então, igual ou diferente, de tamanho igual ou diferente nos ovos. Notados? Eu sim. Sim? Então, olha só.
Nós temos 3 tipos de segmentação holoblástica, porque ela vai estar aqui tentando dividir de tamanhos iguais. Olha esse ovo aqui, ó. Esse ovinho aqui, ele é chamado de isolesto. O que é isso? Ele é dividido em 4 células. Tem 4 células que ele foi dividido juntinho. Essas células sofrem uma clivagem. O que é isso? Separação. Lembra que eu acabei de falar que segmentação ou clivagem é quando ele separa? Ele vai virar outra. Quando o ovo é isolesto, normalmente ele vai formar aí 8 células de tamanho muito diferente. Olha esse desenho aqui de baixo. 8 células, tudo diferente. Uma de um tamanho, uma pequenininha, uma outra. Tem espécies que só tem esse tipo de ovos. Quando o ovo é chamado, né, de isolesto também de 4 células, ele pode dividir aqui, ó, em formas subiguais. Como assim? Se ele tem 4 ovinhos e ele divide em 4 ovinhos igual, tá ótimo. Se ele tem 4 células e ele divide em 8 desigual, tá subigual ou desigual, né? Se ele tem 4 células e divide em 4 pequenininhas e 4 grandão, é totalmente desigual. Então, nós temos as formas desse ovo ser dividido de acordo com a espécie. Tem espécie como, por exemplo, a ave, que a gente precisa que aquele ovo seja desigual para que o pintinho nasça, né? Para que ele tenha nutrição. Quando a gente fala de ser humano, não, a gente quer que a célula divide da forma igual. Então, nós vamos ter aqui esses tipos de ovos sendo diferentes para cada uma das espécies. Então, quando a segmentação é igual, ela ocorre principalmente em ovos que a gente chama de isolestos, e todas as células são formadas do mesmo tamanho. É esse aqui. Ai, ai. Então, todas as células são formadas do mesmo tamanho quando a segmentação é chamada de igual. Tá aqui, ó, bonitinho. Anota aí. Qual é o nome dos ovos, né, que a gente vai olhar que ele é igual? Normalmente são os isolestos. Esse aqui, bonitinho. Tinha 4 células, essas 4 células dividiram e formaram 8 de tamanho bem semelhante, bem igual. Certo? Subigual. São os ovos também chamados de isolestos, só que, o que acontece? Eles vão formar células de tamanho diferente. Eles têm um pequenininho, um grande, mas não muito diferente entre eles. Já o desigual são ovos chamados de heterolesto. O que é isso? Lembra que hétero é diferente? Significa que cada um desses ovinhos aqui, eles vão formar tamanhos diferentes. Então, a gente vai ter 8 células, cada uma de um tamanho. Onde você quer chegar com isso, professora? Vamos entender aqui? Olhem a fotinha para mim. Professora, repete lá, por favor, mais devagar para eu notar. É a mesma coisa. Dá uma olhadinha na foto. Eu vou ter aqui os ovos chamados de isolestos ou alestos. O que é isso? São todos aqueles que eles vão estar dividindo e formando aqui os blastômeros iguais. Nós vamos ter aqui os indivíduos, né, o ovo, formando aqui a estrutura igual. Então, aqui eu tinha 4, dividiu em 8, ó. Muito próximo. Então, holoblástica, igual, certo? 4 virou 8 igual. Ok. A holoblástica desigual, ela só vai acontecer nesses ovos aqui, ó, heterolestos. O que é isso? Eles são ovos, né, juntinhos aqui, as 4 células formando um ovo, ele vai ocorrer a clivagem e vai formar 8 células igual aqui em cima. Só que é desigual. 4 aqui embaixo fica de um tamanho e 4 aqui de cima fica de outro tamanho. Então, ele fica totalmente desigual. E aí, a gente vai verificar que esses ovos são eles que fazem essas divisões. É ele que vai mostrar para mim a quantidade de material que vai ter dentro de cada um para formar cada espécie diferente. Então, nós vamos ter dentro desses ovos, né? A gente estava falando aqui agora de segmentação chamada de holoblástica, porque holo é igual. Então, eu vou dividir em 8 células. Lembrando que se ela for 8 células iguais, é chamado aqui, ó,
de blastômeros iguais, a gente está vendo ele aqui bonitinho. Se for subigual, a gente vai ter 4 células, né? Tamanhos diferentes. Desigual também tamanhos diferentes. Professor, isso é importante, vai cair na prova, eu tenho que saber o que é o ovo igual, o desigual e tal. Posso até colocar uma fotinha dessa, mas eu não vou, não. O que eu preciso que você saiba? Que tem tipos de células diferentes e que entre essas células que são formadas esses ovos, né, é a quantidade de material que eu vou ter dentro de cada um deles, que é o que vai gerar as espécies serem iguais ou serem diferentes, ou entrar em uma espécie ou outra. Para que isso, professora? Para a gente entender isso aqui, ó. Isso aqui é a próxima fase a partir do momento da reprodução. A mórula, que é a primeira fase, eu vou explicar isso aqui na próxima aula, tá? Mas só para vocês entenderem o que é essa parte do ovo. Gente, vocês lembram que eu não consigo ver o chat quando eu estou com o slide aberto. Se vocês quiserem falar alguma coisa, tem que falar no áudio, tá certo? Olha só. Por que eu estou falando sobre isso? Sobre tipos dos ovos. Para que ele forme essa estrutura aqui, ó, de amora, esse ovinho que acabou de ser formado com espermatozoide com óvulo, ele vai começar a clivar e na terceira clivagem ele forma essa estrutura aqui que é a mórula. E a mórula vai continuar dividindo, clivar e vai formar a blástula, que forma a blástula, a blastocele. Então, cada uma dessas aqui vai depender do tipo de ovo que a gente tiver. Então, por exemplo, para essas fases de segmentação, quando esse ovinho começa a dividir, eu tenho o ovinho aqui, que ele é todo opaco não, maciço, ele é todo cheio, que é a mórula. Quando tem líquido dentro, normalmente, é a blástula. Quando ele tem um buraco no meio, é a blástula aqui já no final. Professora, por que eu tenho que saber isso? Porque cada espécie muda o tipo de divisão, ok? Então, olha só, quando o ovinho é isolesto, a gente vai ter aqui essa estrutura muito bem desenvolvida. Quando o ovinho é telolesto, ele não vai ter aí o vitelo, que são as partes principais aí para o bebê tão desenvolvido. Então, isso aqui é o que eu estou falando para vocês, ó. Primeiro, eu tenho um ovinho que entrou aí, espermatozoide com óvulo. Ocorreu a primeira divisão, a primeira clivagem, formou 2 células. Formou a segunda clivagem, formou 4 células. Na terceira clivagem que vem o tipo dos ovos que a gente estava falando agora. Então, se aqui ele está tudo igual, ó, holoblástica é igual, lembra? Se ele tem aqui 4 grande, 4 pequenininha, holoblástica desigual. Se ele está totalmente diferente. Oi. Desculpe interromper a senhora. É porque a senhora está falando um pouco rápido e está difícil de anotar e também compreender, sabe, o raciocínio. Tá, então não anota não, tá? Só presta atenção, tá certo? Anotar o slide vai para vocês. Eu pedi que vocês anotarem só aquele, como que fala? Conceito, tá certo? A única parte que era para vocês anotarem por enquanto é o que significa igual e o que significa desigual. Vamos lá. Rogério perguntou, esse ovinho já saiu do ovócito secundário e virou óvulo? Calma lá. A gente está falando dos tipos de ovo. A gente não falou de fecundação ainda em si. É só para vocês entenderem que nós temos tipos de ovos. Vou falar mais devagar, ok? Quer que volta? Vocês querem que volta? Melhor assistir depois e anotar mesmo. Não, eu falo assim, para anotar não, mas para quem não está entendendo, vamos lá, vamos só relembrar. Eu preciso de saber, presta só atenção, não anota não. Eu preciso de saber que quando ocorre uma fecundação, independente de cada espécie que esse ovinho que foi formado aqui, que é o ovócito, né, que a gente já sabe que é ele que entrou, o espermatozoide virou óvulo, ele vai começar a
segmentar. O que é segmentar? Tirar segmentos, partes dele. Normalmente, a clivagem, que é essa segmentação, ocorre uma vez. O que é isso? Uma separação. Era uma célula, virou duas. Ocorre a segunda segmentação. Era duas células, virou 4. Ocorre aí mais uma segmentação, que a gente chama de clivagem. Essa terceira separação, ela vai formar tipos do ovo. O que é isso? Ela vai mostrar para você em quantas partes, iguais ou desiguais, esse ovinho vai formar. É isso aqui que muda de uma espécie para outra. Então, quando chegou aqui, nessa terceira clivagem, se as 8 células que foram divididas são iguais, é chamado de holoblástico igual. Se essas células aqui, 4 for bem grandona e 4 for pequenininha, a gente vai falar que elas são holoblásticas diferentes. Se a gente tem aqui 4 muito grande e 4 muito próximas, mas de tamanho diferente, é holoblástica desigual. Por que isso? Para formar a primeira estrutura aqui, ó, do embrião, né? Na verdade, a gente vai entrar aqui nessa parte da embriologia só agora, quando forma essa estrutura que a gente inicia a embriologia, nós vamos ter a formação, então, desse ovinho. Esse ovo, vamos voltar aqui, é só isso aqui, ele está mostrando que tinha essa célula e ela formou igual. Tinha essa célula e ela formou diferente. É isso aqui que vai diferenciar o tipo de formação de determinada espécie. Voltando aqui no primeiro quadrinho, para quem não entendeu, eu pedi para vocês anotarem somente uma coisa, que segmentação e clivagem é a diferenciação desses ovinhos quando ele começa a dividir, que ele pode dividir em tamanho igual ou tamanho diferente. Certo? Até aí? Fiz uma revisão do que eu já tinha falado. Todo mundo está entendendo, sim ou não? Sim. Sim? Dona Carmilda, a senhora está aí? Deu trabalho para entrar, mas eu estou aqui agora. Mas está dando para entender? Tá, todo dia está tendo problema com o seu... Eu não entendo, Dona Carmilda, mas a gente vai te mandando, tá bom? Tá bom. E aí, pessoal, se eu estiver falando rápido, abre o áudio e fala, professora, tá rápido, tá bom? Porque às vezes eu não vejo. Que eu acho que a gente tá assim, eu não vou perguntar na prova, o que é holoblástico igual? Não. Eu só quero que vocês saibam, já que a gente vai entrar na parte também da veterinária, vocês têm que saber que é aqui que muda, ok? Até então, não tínhamos mudanças. Bora lá. Então, para se formar essa fase aqui de mórula, a gente precisa de ver esses tipos dos ovinhos, porque é ele quem vai selecionar a próxima fase, que é essa que fica aqui abertinha, ó. E aí, cada espécie tem uma fase diferente, uma segmentação diferente. Deixa eu mostrar um videozinho aqui. Quando a gente chegar na parte dos folhetos embrionários, que é onde cada estrutura do nosso corpo vira um tecido, vira uma glândula, muda para um órgão de revestimento, esses folhetos embrionários, eles vão diferenciar em cada espécie. Então, por exemplo, vamos ter espécie mais simples, como, por exemplo, a água-viva, como, por exemplo, as caravelas, que elas vão ter poucos folhetos embrionários. A gente vai ter aí alguns outros, como, por exemplo, a estrela do mar, como a minhoca, como aí os anelídeos, que são as minhocas, os moluscos, que vocês já comeram alguns, os vermes, que eles vão ter aí folhetos diferentes devido àquilo ali, aquela divisão que a gente estava falando. Então, só para vocês entenderem que de um ser para o outro, ó, um peixe, por exemplo, né, para o ser humano, olha a divisão aqui diferente, ó. Aqui ele está separadinho, bonitinho. Olha aqui o tamanho da cavidade, por causa daquela segmentação. Olha aqui na outra espécie.
ele não tem a cavidade do mesmo tamanho, vai ter a criação da cauda, que vai ter a criação disso, é quando passa aqui de, por exemplo, de girino para sapinho. Então, nós vamos ver que cada animal, essa fase embriológica aqui, é o que vai diferenciar. Então, quando a gente pega aquela fotinha, deixa eu ir lá naquela fotinha que eu adoro da internet. Comparação embrionária. Quando eu pego essa aqui, e eu olho aqui o peixe, nessa diferença, os anfíbios aqui, os répteis aqui, os pássaros aqui, e os mamíferos aqui. Se você olhar a primeira fase embrionária deles aqui, ó, olha o tanto que é próximo. A cauda retrátil até o réptil, ó. A estrutura dele, a cabeça, a gente vai ter aqui diferenças de acordo com o quê? Diferenças de acordo com os tipos, né, de divisões que ocorreram. Então, tal estrutura vai desenvolver a cabeça, tal estrutura vai desenvolver o bico, tal estrutura vai desenvolver a cauda do réptil, tal estrutura vai desenvolver aqui a parte do anfíbio e tal vai desenvolver o rabo do tubarão. Um exemplo, né? Então, quando a gente fala de desenvolvimento embrionário, a gente vai estar falando, então, de diferenças nessa fase aqui, que até então ela era muito próxima uma da outra. Se a gente olhar aqui, né, em fotos, nível de comparação, aqui, só de vertebrados, ó, eu estou falando só de vertebrados, aqui para cá. Então, eu vou ter aqui a parte da tartaruga. Olha a galinha e a tartaruga, gente. Idêntico. Porco, rinoceronte, o cão e o homem. Olha o cachorro e o homem, se vocês conseguem ver alguma diferença aqui. Nenhuma, né? Então, é isso aqui que vai ser diferenciado a partir de agora. Nessas próximas fases embrionárias, todas as espécies, elas começam a se modificar. E aí a gente vai começar a ter um desenvolvimento embrionário diferente. Para a gente começar a falar de 1 mês, 2 meses, 3 meses de gestação, a gente vai estar falando também do cachorrinho, que é menor quantidade de tempo de gestação, a gente vai falar de alguns animais que é muito mais de 9 meses, e a gente vai fazer esse comparativo para vocês dessas fases gestacionais, ok? Dos ovinhos, só para vocês entenderem mais uma vez. Então, eu tenho um ovinho aqui, por exemplo, do anfíbio, que a divisão é feita de uma forma, eu tenho um ovinho aqui do réptil, que a segmentação aqui foi de outra forma, e eu tenho o mamífero, que a segmentação foi de outra forma. Por isso, as outras fases aqui, elas vão todas se modificar. Quais são os tipos de ovos, então? Vamos ver se vocês se lembram. Quem lembra aí que eu falei? Bora? Quais são os tipos dos ovinhos que a gente viu? Igual e desigual? Igual. Esse é o tipo de segmentação, né? Tipo de divisão. Ela divide igual, ela divide subigual ou ela divide desigual. Esse é o tipo de divisão. Qual que é o tipo de ovo? Isolesto, que são esses que vão estar dividindo aqui da forma idêntica. E nós vamos ter o heterolestos. Lembra que eu falei que hétero é desigual? Que é diferente? Que eles normalmente são acentuados de tamanhos diferentes. Então, ó, isolestos, né, idênticos aqui, e heterolestos, que eles vão ser sempre de tamanhos diferentes. Até aí todo mundo entendeu? Professora, Oi. na clivagem, a hora que a senhora mostrou aquela fotinha azul, estavam, tipo assim, primeira clivagem, segunda e terceira. E aí já formava essa mórula.
essa mórula sempre vai se formar praticamente depois da terceira clivagem ou vai ter mais clivagem? É assim, na terceira clivagem, ele já forma 36 células. E a estrutura maciça com 36 células é a mórula. Só que isso aí, na próxima aula, a gente vai pegar esse slide aqui, ó. E aí a gente vai falar de fase por fase, ó. De entrada, da mórula dividindo. Deixa eu mostrar uma fotinha dela para vocês. Aqui, ó. Fertilizou. Deu a primeira clivagem, dividiu em 2, tá vendo? Ó, primeira clivagem, 2. Essa foto tá aqui. Dividiu de novo, 4. Dividiu de novo, lembra que virou 8? Terceira clivagem virou 8. Compactou, virou mórula. Certo? Então, a gente tá vendo essa clivagem aqui, ó. O tipo de ovinho que forma isso. Deu para entender agora o que vocês estão vendo? Aham. Então, fertilizou, tá bonitinho aqui. Começou a dividir, dividiu em uma vez. Ocorreu a primeira clivagem, formou 2 células. Sofreu aí a segunda clivagem, formou 4 novas células. Dividiu a terceira clivagem, formaram 8. Se for igualzinho, vai ser uma divisão, a segmentação igual. Se for 4 de baixo, de um tamanho, 4 de baixo pequenininho, ela vai ser aí totalmente diferente. Ah, se for muito próxima, com tamanhos diferentes, ela só é desigual. Então, é aqui que eu verifico. Compactou, juntou tudo e vai virar a fase de mórula. E a fase de mórula, normalmente, ela vai ter 36 células aqui dentro dela. Por que mórula? Porque a mórula, eles tiram da fase da amora. Amora, frutinha, aqui, ó. Vocês já viram amora na vida? Ela é cheia de gominhos, né? Ó. E aí alguém um dia, na hora que estava estudando, abriu a estrutura aqui e falou assim, nossa, parece muito uma amora. Então, virou fase de mórula. Então, a gente vai ter o zigoto, que foi formado, dividiu em 2, dividiu em 4, dividiu em 8 e formou a mórula, certo? Então, a mórula é essa estrutura toda maciça aqui, ó. Ela vai ser cheia, estrutura toda cheia, que vai entrar em outra fase e depois vai virar um blasto. Mas, por enquanto, hoje eu só quero falar dos ovos. É só isso para a gente hoje, certo? Porque eu sei que tem gente fazendo prova e essa matéria é em um dia, presta atenção, só não faltem a aula que vem. A aula que vem a gente vai falar de todas as fases até a organogênese. Eu acho que a aula que vem, na outra, a gente finaliza a embriologia e começa a histologia. Então, eu preciso que vocês não faltem a aula que vem. A aula que vem a gente vai falar de cada semana gestacional da criança, o que aparece em cada fase dessa criança, o que vai ser igual, o que vai ser desigual, tá certo? E aí eu acho que no máximo 2 aulas a gente finaliza êmbrio e começa com tecidos humanos ou não, né? Então a gente vai falar de histologia. Até aqui, gente, tá dando para entender? Eu sei que essa matéria tem nomes diferentes. O que eu preciso que vocês entendam é tipos de ovos que têm divisões iguais, têm divisões diferentes e que a gente vai precisar de saber isso para entender a próxima fase da embriologia. Vocês entenderam? Diga. Onde você falou tamanhos diferentes, isolécitos. Isso é igual. Igual, Isso. né? Hétero, diferente. Certo? Iso, tudo que vocês verem que vem o iso na frente é porque ele é neutro. Ah, você vai tomar um isotônico neutro, certo? Ele é igual. Quando você for falar de hétero, a gente lembra de heterofobia, heterossexual, hétero é diferente, ok? Podemos seguir? Acordaram?
Então, hoje a gente vai falar sobre algumas estruturas chamadas anexos embrionários. Professora, mas por que você está falando disso hoje? Porque eu sei que tem aluno fazendo prova agora, né? Aluno que teve problema semana passada e deixou para hoje. E eu não vou entrar com a matéria toda de embriologia dessa fase, porque é a parte mais importante. Então, eu puxei a última matéria, que é a parte da formação, tá? Dos anexos embrionários. O que é um anexo embrionário? Durante a gestação, a criança já lá no útero, em formação, ela vai precisar da ajuda de várias estruturas do corpo da mãe para que essa criança ela cresça da forma correta. Todo mundo já viu falar da placenta? Escreve aí para mim. Todos vocês já viram falar da placenta? E da bolsa amniótica? O saco. Sim? E o cordão umbilical? Então, nós vamos ver todas essas estruturas hoje, tá? Que eu ensinaria lá depois que o bebê está formado, para que hoje a gente já veja ela, para que a aula que vem vocês já saibam que a gente vai ter esses anexos lá no final, tá certo? Entenderam por quê que eu estou puxando a matéria? Para que semana que vem a turma inteira esteja conosco. Agora nós estamos com 94 pessoas, mas estão faltando ainda mais de 50, né? Então, vamos lá. Qualquer dúvida, eu vou tentar falar mais devagar, tá? Qualquer dúvida, vocês me param. Então, durante a fase embrionária, para que esse embrião ele seja nutrido, para que esse embrião tenha força para crescer, para que ele tenha um bom formato, né, para que ele seja, para que a gestação em si, ela seja de uma forma correta, que não tenha intervenções, nós temos a ajuda de alguns elementos chamados anexos embrionários. O que são esses anexos embrionários? Eles são estruturas que vão surgir e que eles não fazem parte do embrião, eles fazem parte do corpo da mãe, por exemplo, né? Então, onde a gente vai encontrar isso? Em répteis, nas aves e nos mamíferos. Alguns peixes têm, tá certo? Mas isso aqui a gente vai encontrar normalmente nos vertebrados. Então, presta atenção, galera da veterinária aí. Vertebrados. Então, eu vou encontrar aqui no réptil, eu vou encontrar na ave, eu vou encontrar nos mamíferos, eu vou encontrar em alguns peixes, mas eu não vou encontrar nos invertebrados. Então, você não vai ver uma placenta, por exemplo, em um invertebrado, ok? Então, nós vamos ter que fazer essa diferenciação. Isso aqui são exemplos de anexos embrionários. Eu vou mostrar cada fotinho, vou explicar cada um para vocês. Essa figurinha aqui, ela está mostrando um feto, que ela está em um líquido. Ó, o feto, ele fica mergulhado nesse líquido aqui, que é o líquido amniótico, dentro da placenta. Então, nesses mamíferos, a gente vai encontrar essa parte que vocês já viram falar assim, porque se o bebê existe o parto dentro da água, que o neném já sai nadando. Professora, mas ele não morre afogado? Não, dentro da barriga ele ficou dentro desse líquido amniótico aí os 9 meses, né? Que é aquele líquido que nas novelas fala, a bolsa estourou, né? É porque estourou a placenta e esse líquido aqui, ó, saiu. Então, nós vamos ver que nós vamos ter aqui alguns anexos embrionários muito importantes na formação, né? E aí, primeiro que nós vamos ver, se chama vesícula vitelínica. Professora, mas o vitelo, o que é isso? Olha só, vitelo, ele é super importante para o processo de nutrição desses seres. Por exemplo,
ele vai ter muitos vasos sanguíneos que vão estar levando, né, toda a nutrição necessária. O vitelo, essa vesícula vitelínica, ela é muito importante em peixe, em réptil e ave, principalmente aqueles que possuem ovos. Então, presta atenção nisso aqui. O ovinho que você come aí, né, da galinha, aquela estrutura que você está se alimentando, é aqui, ó, é o vitelo que vai nutrir aquele pintinho ou aquela serpente que é ovípara, né? É aqueles animais que a gente vai verificar que eles possuem ovos. Então, esses ovos, eles vão estar ricos em vitelo, porque ele vai estar levando a proteção, a nutrição para dentro daqueles animais. Nos mamíferos, os ovos, né, que a gente chama, ele não vai ser essa estrutura vitelínica tanta. O que nós vamos ter? É uma vesícula que ela é preenchida por um líquido, a gente vai ter vários líquidos ali dentro, mas ela não tem um significado de nutrição, como ocorre nas outras espécies. Como assim, professor? O mamífero, então, ele tem uma vesícula vitelínica em um tipo de ovo, que é chamado de alesto, mas a função dele não é nutrição. Ele somente fica ali para a parte evolutiva, porque veio da evolução. Qual que é a importância da vesícula vitelínica? Principalmente para os peixinhos que botam ovos, os répteis que botam ovos e as aves que botam ovos. Então, a maior importância é porque a vesícula vitelínica, ela tem um importante papel na nutrição desses animais. Todo mundo sabe o que é anfíbio, gente? Só para eu entender aqui que eu estou falando, achando que todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que é a diferença, né? Anfíbio, então, a gente vai ter aí, principalmente, né, os sapos, as gias, as pererecas, onde eles têm uma fase de vida que é na água, né? Eles dependem da água para a reprodução. Não todo ser precisa da água para viver, né? Mas para a reprodução, a gente tem aí o anfíbio, que uma das fases de vida dele, né, é na água. Ele reproduz na água e durante os primeiros dias, aí, a fase de metamorfose para que ele vire, né, o sapo, a perereca, e aí vai. Então, uma das fases de vida dele é na água para isso. Então, aqui, quando a gente falar do anfíbio, eles também vão ter aí o vitelo, né, restrito em algumas partes daquele ovo. Por quê? Porque eles não vão formar a vesícula certinha, igual aqui na ave. Olha o tanto fica bonitinho o ovinho da ave, olha aqui. A gente vai ter aqui a parte externa, que é a do cálcio. Nós vamos ter aqui a albumina. O que é a albumina? É a clara do seu ovo. Já viram que tem gente que vai malhar na academia e compra o pozinho da albumina para tomar? Pois é, a proteína pura do ovo. Essa parte aqui, ó, branquinha. Então, a albumina é a clara do ovo. Nós vamos ter aqui em volta desse ovo, você sabe aquela pelinha branca, quando você quebra o ovo, você observa? Ela é uma câmara de ar. Então, ela faz com que proteja, caso o ovo seja trincado, que talvez não chegue ao ser que está dentro dele. Então, a gente vai observar aqui, ó, essa câmara de ar, que é essa pelinha que a gente vai achar. Embaixo dele, nessa pelinha, a gente vai ver aí alguns vasos sanguíneos que vão estar levando essa nutrição dessa parte importante. E aqui, ó, a gente tem o saco do vitelo, olha o tamanho. Que é a gema que a gente observa, olha o tamanho. Metade dele ali, né, que vai virar depois a gema, é o saco vitelínico, que vai trazer a nutrição, junto aqui, ó, com os vasos sanguíneos, para o crescimento desse ser que está aqui dentro da cavidade amniótica, ó. Vendo que tem uma bolsinha aqui, ó? Então, nas aves, a gente vai observar isso aqui. Ah, professora, por isso que eu não posso deixar o ovo em um local gelado? Ah, professora,
vocês sabiam que a galinha ela fica chocando os ovinhos, né, para aquecer, para que tenha esse desenvolvimento aqui da forma correta, né? Por que que eles retiram quando eles querem vender? Para que não tenha a formação aqui do filhote. Então, nós vamos ter aqui nos mamíferos essa vesícula vitelínica, que ela vai estar cheia de líquido, mas ela não entra no processo de nutrição. Mas a gente vai ter a vesícula vitelínica muito desenvolvida nos peixes, nos répteis e nas aves. Até aí tudo bem? Deu para entender essa parte da vesícula? Sim ou não? Sim. Sim. Vamos para a próxima? Âmnion e córion são duas estruturas, prestem atenção. Âmnion e córion, a gente já vai encontrar dos répteis para frente. Então, a gente vai encontrar aí no jacaré, nas cobras, a gente vai encontrar nas aves e nos mamíferos. Para trás, peixes e tal, a gente já não encontra âmnion e córion. Quais são as funções dessas estruturas, desses anexos embrionários? O âmnion, ele vai ser aqui, né, a principal função dele, ele é uma membrana que envolve o embrião como um saco, ele vai envolver, deixa eu ver se tem a fotinha, tem não, deixa eu abrir um paralelo aqui. Aqui. Eu queria que tem um cachorrinho. Olha só, o âmnion, então, ele forma esse saco aqui, ó. Ele vai estar formando aqui esse saco que vai ser cheio de líquido, tá? Que vai envolver o embrião, né, no início aí, e depois o feto. E é ele quem recobre todo o cordão umbilical. Então, aquela parte aí do cordão umbilical que a gente vai ver aí revestido, ele é revestido pelo âmnion. Deixa aqui. Então, quando a gente for observar sobre a parte amniótica, né, tem alguns processos aí que se fazem de aborto, que eles retiram, né, onde eles modificam. Então, a âmnion é essa estrutura aqui, ó, transparente, e ela vai estar revestindo aqui o cordão umbilical. Vamos entender o que ela é? Então, o âmnion, ele vai ser essa membrana que envolve o embrião com o saco e delimita essa cavidade amniótica. Então, ela é preenchida pelo líquido que é chamado líquido amniótico, aquele líquido que a gente fala, a bolsa estourou, né? A bolsa é o quê? O âmnion, certo? Então, é uma membrana que vai envolver o embrião como se fosse um saco, certo? E o líquido que está lá dentro é chamado de líquido amniótico. Qual que é a função do âmnion? É proteger o embrião. Pensa, a mãe recebe aí Vou dar um exemplo para vocês. Eu dava aula na escola de ensino médio, faz uns 10 anos, né? Eu dava aula na escolinha, e um dia à noite eu tinha uma grávida que sentava sempre na minha frente, na mesa. Ela sentava bem na minha mesa, porque a sala tinha 60, 70 alunos. E aí, acabou a energia, aula à noite. Vocês já viram quando acaba a energia em escola? Como é que os alunos fazem, né? Todo mundo começou a querer ir embora, porque fica todo mundo quietinho, esperando alguém avisar que pode ir embora, ver se não volta, né? E aí, todo mundo gritando e tal. E aí, a aula, a diretora foi passando nas salas e deixando, né, os meninos irem embora, porque ligaram na concessionária e falaram que não voltaria tão cedo. E aí, na hora de sair, os alunos empurrando, eu pedi para ela ficar sentada e ela levantou. E eles jogaram ela em cima da mesa, assim, ó, a barriga. E essa menina passou muito mal, a gente teve que chamar SAMU, né? Levou ela ao hospital, a barriga dela estava muito roxa, na parte, assim, inferior, como se tivesse, assim, dado murro, estava toda roxa,
E aí ela fez, né, a ultrassom de emergência lá no evangélico, me lembro que eu acompanhei, e o médico falou para ela assim, olha, você tem muita sorte, porque se não tivesse, né, o saco amniótico aqui, você poderia ter perdido o seu bebê, porque te protegeu contra o choque com a mesa. Então, ela bateu a barriga, e aí aquele líquido protege o bebê e não chegou até ele, né? E aí ela não teve complicações, ela teve que fazer repouso, né? Quer ver? Vou ver se vai dar aqui. Não deu muito certo, não. Mas a gente vai observar, então, que ele vai estar protegendo. Se bateu aqui, né, ele vai proteger a criança contra esses choques mecânicos. Lembra que mecânico é de movimento, é de contato, certo? Então, ele vai amortecer esses choques mecânicos, além de evitar, né, que o embrião perca água. Acontece muito de alguns locais, alguns hospitais, né? A mulher chega em trabalho de parto e eles falam assim, não dilatou direito, e manda essa mulher para casa. Enquanto isso, ela está perdendo o líquido amniótico. E aí o bebê morre, né? Às vezes na barriga da mãe, porque passou aquele período, ocorreu dissecação. Essa água que ela vai saindo, né? Esse líquido amniótico aqui, que ele está preenchendo, ele vai secando, então disseca. Então, é muito perigoso isso, né? Então, a gente vai ver aí essa cavidade amniótica aqui, ó, bonitinho. Aí nós vamos ter outra estrutura chamada de córeo, ou corium. O que é isso? É uma membrana que vai envolver os outros anexos. O que ela faz? Ela vai reforçar. Ó, se o âmnio era uma bolsinha que está dentro, em volta do âmnio tem outra bolsa, que é chamada de córium. Então, ela reforça toda a proteção oferecida. Ela vai estar associada com outra estrutura que vai ajudar nas trocas gasosas. Então, olhem nessa fotinha aqui para mim. Ó, eu vou ter aqui nessa estrutura azulzinha a cavidade amniótica que a gente acabou de ver o que é. É aquela bolsinha cheia de líquido. Olha o que é o córeo. É essa estrutura grande, branquinha aqui, que está em volta da cavidade amniótica. Então, eu tenho duas estruturas. O que o córeo vai fazer aqui? Reforçar o que o âmnio já faz, que é amortecer os choques e ajudar. Só que aí, vocês estão vendo essa estrutura aqui, chama alantoide, essa vermelhinha? O alantoide é cheio de vasos sanguíneos. Então, o córium, ele vai se juntar aqui, ó, com o alantoide para ajudar nas trocas gasosas com o feto. Então, ele é muito importante porque é ele quem ajuda nas trocas gasosas com o feto. Lembrando que o feto não recebe sangue. Ele recebe nutrição, mas não recebe sangue. O sangue da mãe só entra em contato com o sangue da criança na hora do parto. Certo? Por isso que a AIDS se pega na hora do parto e não na gravidez. E aí, esse alantoide, tá rápido, gente, ou tá dando? Fala comigo. Tá tranquilo. Tranquilo? Eu não sei se tá falando rápido. Tá dando para entender? Tá tranquilo, professora. Valeu. Então, agora nós vamos para a próxima estrutura. Essa estrutura aqui, que é o alantoide, alguém me chamou? É o que é a placenta mesmo? Nós não chegamos nela ainda não, calma lá. Falta duas. Tá, de boa, valeu. Nós estamos na segunda, ela tem que ser o final, tá? Então, olha só. Alantoide, ele vai ser, então, essa estrutura aqui, que ela vai surgir aí na região posterior do intestino do embrião. Então, a parte aqui do intestino do embrião, ela vai formar um saco, ela forma essa ponta vermelhinha aqui, e a função, ela armazena todas as excretas do embrião.
Então, tudo que o embrião liberar nesse líquido, nessa parte amniótica, nessa parte aqui, ó, tudo que o embrião libera, o alantoide armazena. Então, ele armazena toda a parte principal. Quando, nas aves e nos répteis, eles armazenam também o ácido úrico, que vai sendo liberado daqueles animais, né? Nas aves aqui, ó, ele vai armazenando tudo. Por quê? Porque não tem como fazer troca, é um ovo, certo? Então, ele vai estar excretando aí. Nos mamíferos, aquele alantoide, ele vai ter uma função muito importante, porque ele vai excretar a ureia, né, que vem aí, ele vai mandando, diferente da circulação sanguínea. A circulação sanguínea ela é de uma forma, e ela mandaria esses excretos ali para o corpo daquela criança. Então, o alantoide, ele armazena essa excreta do embrião, para não deixar que esse embrião, por exemplo, intoxique, né? Então, ele é bem desenvolvido em réptil e aves, porque eles precisam disso, né? Porque eles têm essa câmera que faz trocas gasosas. E eu vou ter aqui, nos mamíferos, né? Esse alantoide um pouco mais reduzido, em alguns dos mamíferos. Só um instante, tem gente querendo entrar agora, gente. Então, eu vou observar aqui, nesse mamífero, essa estrutura bem importante, porque ela vai armazenar alguns excretas, ok? Então, vamos olhar aqui de novo na minha fotinha. Eu tenho a cavidade amniótica cheia de líquido amniótico. Essa bolsa transparente que vai me ajudar a proteção de choques mecânicos. Eu tenho aqui em volta o córion, que ele é outra bolsa que vai me ajudar, porque ele protege o âmnion. E eu vou ter ele juntando aqui na parte da região do intestino, do embrião, onde ele vai ter o alantoide, que ele vai ser responsável por excretas, né, de algumas substâncias aí do bebê. Por enquanto, a gente pensar aí um pouquinho na galinha, só para fechar essa parte da figurinha, pra vocês entenderem o que é o ovo que vocês comem, né? O termo ovo, ele é empregado em todo o conjunto. Então, é a casca, a clara, a gema, tudo é o ovo, né? Se usado na embriologia, que é a parte que a gente fala, a gente chama de óvulo, né? Óvulo fecundado, a gente chama de zigoto. Zigoto é o ovo que foi formado. Quando o ovo é formado? A pergunta do Rogério aquela hora. O óvulo virou ovo? Sim. O óvulo, tá? É quando ele foi fecundado com o espermatozoide, N do pai, N da mãe, virou 2 N, zigoto. Então, nas aves, quando a gente chama ovo, significa que é aquela estrutura inteira. A ave, ela vai ter aí o desenvolvimento embrionário dele, que vai conduzir o ovo do ovário até a cloaca, que é a parte mais externa ali daquela ave. E aí ele é concluído, né, a partir do momento que esse ovo foi formado no ovário, ele chegou na cloaca, ele vai ser eliminado para fora do corpo da ave. Por isso que a ave choca esse ovinho, né, vários dias, ela esquenta ele para que ele consiga se desenvolver fora do corpo. Tem ou não ocorrido a fecundação, né? Porque pode acontecer de ter a fecundação ou não. O vitelo, que é a parte da nutrição que a gente já viu, que é a gema, ele sempre vai estar ali recoberto de água. Aquela parte branca que eu falei para vocês, que é a clara. O que é a clara? A albumina. Toda vez que vocês escutarem a palavra albumina, lembra que é a clara do ovo, tá certo? Toda vez que vocês escutarem vitelo, lembra que é a gema do ovo. Então, elas são produzidas aí, né, essa albumina, que vai ser a constituição em volta ali daquele pintinho, daquela outra ave, que vai ajudar com que ele forme. Lembrando, né, que a casca é constituída aí de cálcio, de magnésio, de outros minerais importantes aí, mais rígidos. Então, quando você olhar essa figura aqui, ó, do ovo, vocês verificarem a parte branca é a clara,
A parte amarela, né, é o vitelo. E aí vocês já viram que a gente vai ter aqui, ó, uma estrutura branquinha que envolve elas, é aquela capinha que envolve. Quando você cozinha o ovo, né, você vai ver aquela parte que envolve a albumina ali, ela é chamada de calasa. Normalmente esse ovo, ele vai ficar 24 horas dentro do oviduto da galinha, e quando ele sai, ele fica em torno aí 21 dias incubado, dependendo da espécie, tá certo? A gema do ovo, ela vai corresponder aí ao ovócito 2 do embrião. Pergunta do Rogério aí, ó, Rogério. A gema do ovo, ela vai corresponder ao ovócito do embrião. Então, é a parte que o embrião iria crescer para formar aí o novo ser. Chegamos, enfim, aonde? Na placenta. Tá aí, beleza? A vinha, você já sabe que o que você come de branco na clara é albumina. Você já sabe que o que você se alimenta lá da gema é o vitelo, que dá nutrição, por isso que ele normalmente engorda, né? Que as pessoas falam assim, porque ele tem muita gordura e tal, mas é porque ele que dá nutrição. Deixa eu mostrar para vocês aqui a albumina. Olha aqui como que eles vendem a albumina. Eles vendem 100% albumina e tal, os tabletes, porque sabe que a massa muscular, a massa magra, né, o ovo, ele ajuda muito nesse desenvolvimento. A gente vai observar aqui, ó, que quase todos os produtos, eles vendem ou em cápsula, ou eles vão vender aqui em pó, e aí tem a proteína da clara do ovo para quem não come em si o ovo, né? Ou tem muita gente que tira a gema e come somente a clara, né? Porque tem o colesterol do ovo também, a gordura, certo? Chegamos aqui na placenta. A placenta, todo mundo já viu falar muito sobre ela, né? A gente vai observar principalmente nos mamíferos, né? Que a gente vai ter aí a parte do córion, do ânion, do alantoide bem desenvolvida. Eles vão estar aí formando a placenta. Lembra que o córion, né, é a estrutura que fica em volta da bolsa amniótica, que é essa aqui, ó. Junto com a alantoide, que é aquela parte da troca de excreções, que é onde tem as veinhas, né? Então, a gente vai ter a mucosa uterina. Que é isso, professora? É onde o bebê vai se aproximar do útero e vai grudar aqui na parede uterina. Aqui é a parede do útero, que é o endométrio aqui, ó. Tá vendo aqui a figura? A parede está aqui, aqui estão as veinhas, aqui estão as artérias e tal. Beleza. Aquele ovócito fecundado veio e grudou. E aí, nos períodos de desenvolvimento, lá mais para frente, a gente vai observar aqui, ó, o âmnion, o líquido na bolsinha, o córion aqui de fora, bonitinho, essa camada rosa, o córion com o alantoide aqui formando a parede uterina, a gente vai ver o líquido amniótico aqui dentro, chamar também de bolsa amniótico, que é o âmnion geral, o cordão umbilical, que é formado também aqui com córion, e aí a gente vai observar essa formação. Então, através da placenta, que a mãe fornece ao embrião nutrientes e o oxigênio para aquela criança viver. Então, enquanto o embrião elimina as excretas, que são gás carbônico, né, na circulação da mãe, ele vai mandando, ó, ele está respirando aqui, está mandando os excretos. A troca é possível porque a circulação embrionária e a materna, elas são muito próximas uma da outra. Então, o filho libera esse gás carbônico na circulação da mãe e não faz mal nem para um nem para o outro, né? A placenta, ela tem uma função muito importante. Agora vocês vão entender o exame que a gente falou na aula passada, retrasada.
A placenta, ela produz, né, algumas substâncias. Ela produz o glicogênio, que é responsável pela formação aqui em si, né, das estruturas, de tudo, o colesterol, o ácidos gráficos, e a principal função que a gente observa no início da gravidez é a produção de um hormônio que chama gonadotrófico coriônico humano, que é o HCG. Então, quando a mulher vai fazer o exame de gravidez, que todo mundo fala para ela fazer o HCG, é porque só aparece esse hormônio quando a placenta começou a ser formada. Se a placenta não está formada, não aparece esse hormônio. Então, ele é o hormônio que seleciona, que vai detectar, né, a gravidez. E é ele quem vai ser produzido durante a gravidez inteira para manter a gravidez. Sem esse hormônio, a gravidez normalmente vai ser interrompida. Então, a gente vai ver aí que o embrião, ele fica ligado à placenta, ó. Tá aqui o embrião e tá aqui a placenta. Ele vai ser ligado a ela através do cordão umbilical. Ó. Então, vamos fazer um resumo? Nós temos a placenta, que ela vai fornecer a troca de substâncias, as excretas da criança, que vai mandar o gás carbônico para a corrente sanguínea da mãe, e tanto as excretas do que ele produzia ali dentro. Essa placenta, ela vai nutrir o embrião e vai mandar oxigênio através do cordão umbilical, para que aquela criança continue viva. A placenta produz várias substâncias, glicogênio, colesterol, ácidos e hormônios, principalmente o HCG, que é o gonadotrófico coriônico humano. Essa placenta aqui, né, aqui está uma foto de uma placenta após, né, o parto. Deixa eu ver se tem outra. Tem não. Deixa eu mostrar. A placenta, ela é tão interessante que ela, às vezes, ela fica parecendo, em alguns casos, uma árvore. Olha. Ela vem com cordão umbilical, aqui são as veias, ó. E ela tem essa proteção. Olha aqui. Então, o cordão umbilical, enquanto o bebê estiver ligado ao cordão umbilical, ele ainda está respirando, né, pela placenta. A partir do momento que o cordão umbilical ele foi rompido, o bebê começa a expandir, né, o pulmão, e aí ele começa a respirar via pulmonar. Olha o tamanho da placenta na mão de uma médica. É muito comum, né, em casos de aborto, eles encontrarem a criança assim, ó, ainda ligada no cordão umbilical e com a placenta ainda envolvida no corpo dele, né? E a gente vai ter, então, a placenta como uma das principais nutrição para aquela criança, certo? Então, vamos relembrar aqui, deixa eu pegar mais um aqui, uma fotinha de vocês. Deixa eu achar o mais completinho. Churururu. Então, olhando aqui, né, na barriga ali da mãe, eu vou ter aqui o início da formação do embrião, ó, lembra da fotinha do embrião lá no início? Ele tá aqui bonitinho. Eu vou ter aqui, aqui tá uma ave, tá? Que é o tamanho do vitelo, né, a gema. Aqui eu tenho o alantoide, que é a parte da nutrição, e a gente vai ter a cavidade amniótica, que é o líquido, vai ter o córion, que é a bolsa em volta, e vai ter a casca aqui, que é de cálcio, certo? Esse aqui é o da ave.
Vamos para um do humano. Professora, deixa eu ver se eu entendi. Placenta só tem em humanos, né? Mamíferos. Isso, mamíferos. Criou uma fotinha que tem anexo. Então, só para lembrar, ó, a gente vai ter aqui a bolsa, aqui com a lantoide, certo? Que vai ajudar nas excretas. A gente vai ter aqui em volta, né, a parede uterina. A gente vai ter aí a placenta, que vai ajudar na nutrição e na formação de tantos hormônios e outras coisas. A gente vai ter o amnion, que é essa primeira bolsa que está em volta do bebê, com líquido amniótico dentro, né? E a gente vai ter o córion, que vai estar auxiliando aí. Quando o bebê vai encaixando, né, ele vai ter aí várias modificações, onde o alantoide vai ficando para cima, porque ele fica próximo à região do intestino, lembra que é a parte das excretas, que é essa aqui, ó, e a cabeça vai se encaixando aqui para que ocorra o parto normal, né? Alguma dúvida, gente, sobre esses anexos embrionários? Alguém? Sim, não, talvez, quem sabe. Então, pense na barriga dessa forma aqui, ó, com todas as proteções, pense nela com todas essas cavidades que vão auxiliar a mãe, né, a não ter choques mecânicos, a não ter esses choques. Então, córion, placenta, saco vitelínico, amnion, né, cordão umbilical, cavidade amniótica, tudo isso aqui são os anexos que não estão no embrião, mas sem esses anexos que vão aparecer entre a mãe e o embrião não vai se desenvolver. Certo? Até aí? Fala comigo, meu povo. Certo, certo? Dando para entender? Tranquilo? Então, vamos lá. Primeira atividade de segunda VA. Só para lembrar uma coisa. Eu vou avisar mais uma vez. Atividade é para ser feita no dia da aula. Atividade é para não deixar acumular lá no final. Eu tive de ligação, de desespero, do povo que deixou para fazer as atividades, tudo junto agora no final, né, junto com prova, aquilo que a gente combinou no primeiro dia de aula. Se você deixar para o final, você fica doido? Lembra que toda aula minha tem uma matéria, vocês viram? Que quem fez bonitinho, 2 semanas antes da prova, não precisou de mexer com histologia e embriologia. Quem desesperou? Quem deixou para última hora. Lembra que eu sempre dou uns minutos da aula para vocês fazerem. Então, para com isso, senão vai chegar na segunda VA e pior. Tá certo? Todo mundo entendido? Me dá um ok para eu saber se vocês estão aí. Se tá todo mundo escutando o que eu tô falando. Ok. Não deixem para a última hora. Eu aviso. Ok, professora. Depois fica 1 milhão de gente pedindo para eu abrir a plataforma para postar. Né? Professora, ok. Oi. E obrigada por você ter aberto para mim, porque eu fiquei 2 semanas, 2 atividades sem. Eu abri para todo mundo, mas, né? Porém, todavia, não vai acontecer isso na segunda VA. Estou avisando hoje, no primeiro dia de prova de segunda VA. Se vocês acumularem, não será aberto. E não adianta brigar, tá bom? Bora, Essa não aula de... Polly. Oi, dona Carmilda. Essa aula de hoje a senhora vai postar, porque assim, eu gosto de copiar para mim poder estudar. Sim, dona Carmilda, eu vou postar e vou postar uma apostilinha para vocês falando sobre cada anexo embrionário, combinado? Para ficar mais fácil Tá para bom. vocês. Que aí a senhora
só com slide, a senhora vai ter dúvida. Então, a senhora É. pega o slide e a apostilinha. Não, tudo bem. Tá Bom? bom. Tá Eu bom. vou abrir um Word para ficar mais fácil. Aí eu vou pedir para um dos amigos da dona Carmilda tirar uma fotinha para ela e mandar no WhatsApp dela quando ela tiver com dificuldade. Combinado? Algum dos colegas dela vai mandar as atividades para ela. Então, vamos lá. Anotem, todo mundo enxergando. Atividade 1 da segunda VA. Nem terminou a primeira, já está na segunda. Essa atividade pode fazer em Word, essas coisas, ou tem que ser manuscrito? Só manuscrito. Manuscrito, tirado foto, salvo em PDF, na forma que vocês acharem mais fácil. Professora, a senhora vai disponibilizar essa aula no Moodle hoje? Quando o Meet me autorizar, aí eu já posto ela. Que às vezes ele demora para carregar o dia. E pode mandar a sua resposta? É que eu copio primeiro para depois responder, aí eu acho que não precisa eu mandar a foto da pergunta, então pode mandar só da resposta? Sabe? Se depois ficar fácil para você estudar sem as respostas, sem a pergunta, eu sempre fui de copiar tudo, sabe? Para na hora de estudar não ficar procurando. Mas cada aluno tem um jeitinho, né? Tanto faz. Não, eu copiei, é porque eu copio primeiro para depois responder. Eu falo assim, mandar só as fotos da resposta. Sem problemas. Vitelo.
Finalizem aí e me avisem, tá? Dona Carmilda, eu vou mandar foto para a senhora. Ô, professora, Professora, Diga. volta rapidinho lá no começo, por favor, só a para me senhora, conferir se a eu não senhora podia copiei mandar no errado. chat para eu fácil olhar. Eu vou postar lá na atividade. Deixa eu só tirar uma foto aqui, porque a dona Carmila tem dificuldade de copiar. Do chat ela não consegue enxergar, sabe? Manda lá no grupo. Manda aí, dona Carmila. Manda aí no grupo. Terminem aí para eu poder explicar. Me avisem quando finalizar, para eu não ficar sem saber. Eu já. Ok. Enquanto vocês copiam, copiem aí do grupo, que eu vou colocar já o link para vocês. Aqui. Oito. Atualizar a plataforma, agora tá tudo diferente. Arquivo. Tarefa. Na tarefa tem atividade, tá, gente? Tá aqui, ó, no enunciado, tem que clicar no link, tá lá. Se alguém perguntar para vocês, representantes, abri para vocês já, tá?
slides postados, ok? Para quem já quiser fazer. Pronto, gente? Fechou? Para eu poder explicar? Sim. Sim? Então, vamos lá. A atividade já está com o link aberto. Eu coloquei uma data do dia 30, mas lembra que ela não vai fechar agora. Mais uma vez, a responsabilidade é de vocês. Passei, dei a dica que é para vocês fazerem atividade hoje, agora, aproveitando os 40 minutinhos da aula, já que a gente não teve intervalo. Aproveita, faça. Beleza. Ah, não, professora, mas hoje eu tenho prova. Hoje eu deixo, tá? Hoje, se você não quiser fazer, vai fazer o que está fechando agora. Mas semana que vem você faça. Aí não deixa acumular. Semana que vem tem mais, na outra semana tem mais, na outra semana tem mais. Então, se você acumular, você vai ter 5 para fazer de uma vez. E aí depois são 3 pontos. 1/10 você reprova comigo. Sabe por quê? Porque eu dou oportunidade em todas as aulas. Né? E aí tem aluno que não faz. Aí depois pede. Então, assim, vão fazendo, ok? Então, só para vocês entenderem melhor a atividade, aqui eu perguntei quais são os anexos e a importância deles. Eu não estou perguntando de cada um, falando a importância geral deles. Aí agora, no 2, eu perguntei só sobre o que é e qual a função do saco vitelínico. Na 3, vocês vão falar da gema e da clara, né, do vitelo, nas aves. Na 4 aqui do alontoide, na 5 do córeo, na 6 do âmnion. O que é o líquido amniótico? A função dele. Placenta, cordão umbilical, vocês vão falar sempre o que é e qual a função. Você sabendo isso, para mim, vai ser muito importante para vocês conseguirem desenvolver qualquer exercício. Presta muita atenção nessa 10 aqui, o que eu quero. Porque vai ter gente perguntando que não entendeu. Cite se as seguintes estruturas são encontradas nos peixes, nos répteis, nos mamíferos, nas aves, nos invertebrados. Alantoide é encontrado em qual? Ah, não, eu encontro alantoide no peixe. Então, você vai pôr peixe, réptil, tal e tal. Córeo, é tal, tal, tal. Placenta, mamífero. Âmnion, esse. Então, vocês vão pesquisar se tem alantoide nos invertebrados, se tem alantoide nos peixes, se tem alantoide no réptil, no mamífero e na ave. Nesses 5 aqui. Deu para entender? O que vocês vão pesquisar? Então, vocês vão me falar se tem essa estrutura naqueles grupos. Certo? Certo? Ok? Então, olha só. Aula que vem. Hoje eu vou liberar vocês mais cedo um pouquinho, que eu sei que tem muitos que estão esperando acabar para fazer a prova, mas quem já fez tudo, já faz o exercício, já aproveita hoje, né? A gente não fez intervalo, vocês ainda têm mais 30 minutos aí de aula. Então, aproveita para fazer agora, combinado? E não falta a aula que vem. A aula que vem vai ser todo o desenvolver da embriologia. Do momento do primeiro dia de gestação até o último. Se você faltar, sabe o que vai acontecer? Depois você não vai pegar. E é a segunda VA inteira, praticamente, de embriologia, né? Que tem ainda histologia. Combinados? Alguém tem alguma dúvida sobre a aula de hoje? Não? Só a dona Carmilda entrou pelo link, né, gente? O restante, todos pela plataforma, certo? Ah, só uma coisa que eu queria que vocês olhassem aqui. Olhem aqui para a minha tela. Quando vocês entrarem na plataforma de vocês, sempre venham aqui, ó, onde tem esse balãozinho aqui, ó, que o professor manda recado para vocês, principalmente das disciplinas de AD, que é só por aqui, ó. Cliquei aqui, vai ter aqui os recados para vocês. Então, na hora que vocês olharem, por exemplo, aqui, ó, os recados que eu mando, recado falando da prova, tem muita coisa que eu mando só por aqui, que eu não mando pelo grupo. Então, lembra, tem sempre ao lado do seu nome aí um balãozinho de mensagem. Vocês sabiam disso?
Eu sei que muitas pessoas conversam comigo por lá, mas comecem a olhar, porque vocês têm disciplinas que são totalmente em AD, tá? Então, sempre abre lá em cima e dá uma olhadinha. Tudo bem? Dica? Então, fiquem com Deus. Deixa eu parar a gravação. Assim que ela for disponibilizada, eu coloco para vocês.